E aí galera, tudo bem? Duas razões para nós conversarmos nesse vídeo relativas às tuas escolhas de vestibulares e Enem nesse ano. A primeira delas bem rapidinha, tá? Tu tá indeciso sobre quais provas fazer? Cara, não toma, se tu tá muito indeciso, essa decisão sozinho. Consulta alguém, cara. Cara, tem teus pais, tem teus colegas, tem teus professores, tem eu, não é? Sabe que muitos fatores podem influenciar essa decisão. E a gente tem que saber qual é o fator mais importante para ti. Por exemplo, assim, ó, os vestibulares às vezes sobrepõem. O que se a CAF vai dar no mesmo dia? Tá aqui que eu prefiro, por exemplo, ir para Caxias ou ir para Santa Catarina? Escolhi Caxias, beleza, tô aqui. Escolhi a CAF, tá, mas quando eu for fazer a prova da CAF, qual é a universidade que eu vou colocar? E qual é o critério que eu vou escolher? Por exemplo, eu quero na CAF uma mensalidade mais barata, eu quero uma prova mais fácil de passar, eu quero uma universidade com mais prestígio e mais tempo de medicina. Cara, são inúmeras as possibilidades. Ah, por exemplo, a Unicinos e PUC do Paraná caem no mesmo dia. Qual das duas tem mais tradição? Será que para mim a aventura maior seria para o Paraná ou eu vou ficar no Rio Grande do Sul e aí sucessivamente? Então tu viu, ó, cara, o preço, a qualidade, o tempo que a universidade tem, a perspectiva de futuro. Tchê, isso são informações que a gente pode muito facilmente colocar aí na tua mão. Sabe que nesses anos todos de moto a gente tem alunos fazendo medicina em todas essas universidades que tu possa imaginar, alunos formados por elas, uns que já se formaram, né, nas universidades que já formaram pessoas, não é? E também nós temos até alunos dando aula nessas universidades. Está em dúvida? Cara, nos chama que a gente te ajuda. Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte, ó. Eu tenho uma preocupação muito grande com o momento que a gente está vendo agora, com o distanciamento das provas. Bah, tem a PUC, depois tem o Enem, a URGS a gente não sabe quando vai ser. Muita gente tão focado que está na PUC, talvez já tenha esquecido um pouquinho do Enem. Eu quero lembrar, pessoal, 5 itens extremamente relevantes do Enem. Primeiríssimo deles, é a única forma garantida de ingresso nas federais que a gente tem até agora. A gente não sabe quando é que vai ser o URGS. Muitas federais não têm vestibular marcado. Muitas federais, por exemplo, dizem que só farão vestibular quando tiver vacina. Mas o Enem está certo, correto? Pelo menos as vaguinhas da fundação já estão garantidas ali e, evidentemente, o residual que a URGS te deixa pelo Enem. Então, assim, ó, a primeira situação é, o Enem é a porta garantida de entrada para as federais no ano que vem, não podemos esquecer, correto? Os vestibulares estão incertos, as questões políticas, aí, por exemplo, a troca de reitor da URGS, incerto, correto? Mas o Enem está lá marcado. Um segundo ponto é o seguinte, ó. E se a situação se alongar? Entendeu? Por exemplo, assim, ó, muitas federais dizem que só farão o Enem com vacina, não é verdade? Tá, mas quando é que vai ser essa vacina? Quando é que todos serão vacinados? Quando é que a URGS vai marcar esse vestibular? Março, abril, entendeu? E se daqui a pouco não houver mais tempo hábil, se tiver uma segunda onda da pandemia, e se as universidades aderirem ao Enem, correto? Aí o Enem vai ser não só a única forma marcada, mas a única efetivamente. Cara, seja agora ou seja depois da PUC, eu daria um gás no Enem enorme, porque é a única chance garantida que a gente tem, correto? Um terceiro lado agora, tá? Vocês estão ligados que cresce muito o número de universidades privadas que utilizam o Enem como forma parcial, por exemplo, a PUC, ou integral de acesso, por exemplo, a UBRA. Né? Como é que vai ser esse formato daqui para frente? Eu sei que esse vestibular, esse Enem de 2020, não vai valer para as privadas desse ano, mas daqui para frente como é que vai ser? Se porventura tu estiver insatisfeito, se tu conhecer alguém que queira usar o Enem no ano que vem, como é que vai ser daí? Por exemplo, Unicinos e Fevale, que fizeram o vestibular esse ano por causa dos caras do ensino médio, só por isso. Não tem nenhuma outra razão. Então a tendência é que voltem ao Enem no ano que vem. Se tu tiver um bom Enem em 2020, ou as pessoas que tu conhece, recomenda isso para as pessoas que tu conhece, teus amigos, os caras que estão no ensino médio. Esse Enem de 2020 pode ser decisivo para 2021. Pode ser decisivo, pessoal, para o meio do ano de 2021. Vocês estão ligados que os vestibulares de inverno de medicina começam em junho. Então esse vestibular é feito em março, esse Enem feito em março, para quem não passar no meio do ano, pode resolver o problema em junho. Esse Enem de 2020 para o aluno do ensino médio pode encurtar o teu ano até os vestibulares de inverno. A tendência no inverno é tudo voltar ao Enem, muito mais confortável, né? Ainda mais se tivermos efeitos da pandemia. E um detalhe, né, que vocês devem ter acompanhado, devem ter observado, que assim, a PUC ofereceu 50% das vagas para os Enems mais antigos, correto?
Nós insistimos muito nessa pergunta, tá? E como é que vai ser em 2021? A PUC vai seguir fazendo o vestibular ou vai usar o Enem? A PUC garante que vai usar o vestibular normalmente, que não vai aderir ao Enem, correto? Mas olha só, a PUC garantiu que ia fazer um vestibular excludente do Enem, era só vestibular, era só Enem, e mudou de ideia, correto? Então, se a PUC mudou de ideia um dia antes do edital, nós não sabemos o que vai ser em 2021. Então, cara, avisa os teus amigos. Tu vai passar esse ano, né? Mas avisa os teus amigos, avisa os caras do ensino médio, ok? Talvez esse Enem determine a tua vaga na medicina da PUC 2021. É o Enem que tu vai ter, correto? É o Enem que teu amigo vai ter. Não deixe esse Enem para trás, ok? Uma quarta dica, tá? Como é que vai ser o Enem 2021? Nós não temos noção ainda, na verdade. Esse Enem foi atrasado aí 4 ou 5 meses. O de 2021 vai ser em novembro. Se a PUC aderir ao Enem, a gente vai poder usar o Enem de 2021 na PUC em dezembro? Não sei. Eu deixaria esse Enem como uma carta na manga para 2020, para 2021, correto? Bah, o cara do ensino médio, pensa bem, né? Para quem está no ensino médio, esse Enem de 2020 vai ser o único que tem, correto? Se efetivamente a PUC oferecer vagas pelo Enem, a UBRA, a Unicinos, a Fevale, é o Enem 2020 que vai garantir o teu ano. Quem está no ensino médio tem que estar muito ligado quanto a isso aí, correto? E um detalhe, né, que a gente sabe, vocês estão ligados que os listões esse ano vão rolar muito mais lentamente, né? Isso é uma coisa legal, assim, para esse Enem. É legal esse Enem resolver o teu problema, né? Como é que vai ser o listão da PUC? Como é que vai rodar esse listão? Pô, legal, a PUC tem mais vagas, né? Se tu somar o vestibular e o Enem, saímos aí para 120 vagas, beleza e tal. Vocês estão ligados que o listão da PUC ele roda muito com a chamada da URGS, a chamada da fundação, que serão bem posteriores, não é verdade? Cara, faz um bom trabalho para a gente não precisar ficar nessa espera do listão. Faz um bom trabalho para a gente conseguir uma vaguinha pela federal, para a gente não esperar até quando? Abril, para ser chamado, quando sair o listão da URGS, quando sair o resultado do Enem. Pensa bem nisso, vamos diminuir essa tensão, correto? Então te encarna nesse Enem 2020, até porque a gente vai estar de parceria até lá. Qualquer coisa, me chama. Aí, valeu.